Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre a natureza da mente. Suponha que você tem um lenço, um cachecol muito delicado e ele fica preso num arbusto com espinhos. O que fazer? Cada ação pode ser trágica. Cada ação pode ter um impacto de destruir aquilo que você queria preservar. Certo? E quando a gente lida com a nossa mente, muitas vezes a gente acaba tendo uma postura relativamente parecida. Ao querer aquietar a mente, a gente acaba acelerando a mente. Ao querer lidar com a mente, a gente acaba cada vez mais preso ao jogo dela. E que jogo é esse? A mente humana, ela por definição é algo que oscila entre contrastes. Para a mente existir, ela precisa de um contraste. No momento onde o contraste desaparece, a mente desaparece, por definição, certo? Então a mente ao mesmo tempo cria o contraste e ao mesmo tempo o contraste recria a mente. Então, todo movimento que a gente precisa fazer para conviver com a mente envolve a perspectiva da gente permitir que os contrastes oscilem e observar eles. Esse ato de observação permite que a nossa identificação com deveria ser dessa forma, não deveria ser dessa forma, tinha que ser assim, não tinha que ser assim, apenas flutue. Dentro dessa flutuação, às vezes o mar está um pouco mais revolto, às vezes o mar está um pouco mais pacífico, mas ele continua se mexendo. E você continua contemplando isso. Qual é a proposta de você praticar a observação da mente? Qual é a proposta de você praticar mantras? O mantra não é exatamente para nesse instante você ficar sem pensamentos ou ficar sem emoções te perturbando ou qualquer coisa assim. O mantra é uma ferramenta que ajuda você a destrancar um pensamento que ficou repetindo no teu sistema. E você permite colocar uma outra frequência dentro do teu sistema, que depois de que é uma outra frequência que estava repetindo no teu sistema, ela saiu dali, você desliga o mantra e você tem a tua mente vazia ou disponível novamente. Quando a gente pensa, eu não quero pensar agora sobre fulano. Tudo que eu quero na minha vida agora é não pensar mais em Beltrano. O que acontece? A tua mente não escuta o não e você só pensa naquilo que você não queria pensar. Então essa é a ideia de meditar como uma coisa onde você faz um esforço para não pensar, raramente dá certo. Às vezes dá, mas raramente dá certo. O Ashtavakra, ele sugere, aconselha, você lidar com esses pensamentos que estão muito obsessivos na sua mente de uma maneira estupefada. O que significa? Você não consegue parar de cantar aquela música, você não consegue parar de pensar naquela pessoa, você não está preso na sua mente. Fala assim, uau, que incrível. Impressionante como nesse momento a minha mente está se revolvendo nesse aspecto, presa nela, cada vez mais acachotada nela, tomando uma vaca. E por que esse processo de se maravilhar diante da mente tem uma potência tão grande de permitir que a gente não esteja toda hora escravo de algum pensamento, emoção, sentimento ou qualquer coisa assim? Porque no momento em que você, sinceramente, olha e fala, uau, que impressionante, isso é uma forma da nossa mente ter espaço, ter um atributo de não estar mais com um ambiente tão fechado onde aquele pensamento está muito preso e sem ter para onde correr. No momento onde a gente se permite se deslumbrar tanto das coisas que estão desagradando quanto agradando a nossa mente, a gente permite que o espaço da nossa mente aumente. E todo aquele redemoinho que estava muito potente num espaço reduzido, num espaço maior, parece sem tanto impacto assim, certo? Então,
O Astavaka, ele não fica virando para a Ujjanika e fala: ah, você tem que entender, ah, você tem que analisar, ah, você tem que perceber, ah, você tem que descobrir, ah, você tem que saber. Apenas observa. No dia que você tiver com teu pensamento muito obsessivo, ou com uma emoção muito chiclete em você, vira para ela e fala assim: uau, impressionante como nesse momento eu me identifico com esse processo, com essa emoção, com esse sentimento. Crie esse espaço de estupefamento dentro de você e vê se no instante seguinte a tua mente vai estar tão presa àquele ponto, certo? É como se você estivesse num navio ou num balão e você estivesse carregando um peso, certo? No momento em que você abre a mão e você abre a mão com esse peso fora do balão, alguma coisa muda. Mas você fala assim: ah, eu só parei de segurar. Mas às vezes um estupefamento, uma maravilha, um wonder é capaz de fazer com que tudo aquilo que você está se identificando, você pare de se identificar. Quais são as coisas que aprisionam a sua mente de uma maneira muito grave, de uma maneira muito potente? Uma é sexo. O outro é a sensação de que isso é meu, isso é minha posse, isso é meu direito, isso é eu que tenho, essa é minha qualquer coisa. O outro são os desejos e o outro é o medo. Por que essas coisas têm um impacto tão profundo na nossa mente? Por que há tanto tempo a gente é aprisionado por isso? O sexo, por uma razão simples que todo mundo, pelo menos até recentemente, que vinha parar aqui através do sexo. Então, a impressão mais antiga que está formada no nosso sistema é uma impressão do sexo. A gente, para ser formado, a gente precisa, em um certo sentido, de que haja sexo. Então, isso é uma impressão muito profunda naquilo que vai formar a nossa psique, naquilo que vai formar o nosso corpo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar preso ao sexo como uma coisa estritamente carnal. Quando a gente vivencia o sexo de uma forma mais relacionada ao nosso sentimento de integração com o outro e daí de integração com o divino, o apelo de um simples contato sensorial fica muito mais fosco, fica muito menos viciante. Se você nesse momento não consegue vivenciar a sexualidade numa perspectiva mais espiritualizada, se maravilha com isso. Fala assim: nossa, impressionante como a minha mente fica dependente de um contato, de um tato, de uma visão, de um cheiro. Observa como isso é um padrão poderoso de aprisionamento da mente. Não necessariamente para todo mundo, mas como um traço geral, é uma coisa que impacta a mente ao longo de eras, certo? Por esse simples fato de que ele é feito ao longo de eras, produzindo novas mentes, certo? Um segundo ponto que é importante é o ponto de que é a sensação de que isso é meu. Eu tenho isso. Isso aparece quando a gente tem mais ou menos uns 2, 3 anos de idade. E é o momento onde a gente começa a formar o nosso sentido de identidade, o nosso ego. No momento que a gente começa a se sentir separado do universo, que a gente já não é mais na nossa percepção, a gente e a nossa mãe não somos mais uma coisa só. A criança começa a falar: isso é meu, isso daqui também é meu, isso daqui eu não quero dividir, porque é um receio de que ele perca a capacidade de entrar em contato, ele não começa a se sentir separado, ele começa a se sentir partido. E nesse momento a solução é buscar aquilo que parece ser algo que vai te trazer uma segurança de que você ainda é um com alguma coisa. É claro que conforme a gente vai crescendo, a gente percebe, ou talvez tenha a tendência a perceber, de que por mais que você faça força para segurar algumas coisas, elas escapam entre o dedo. E se você não perceber isso até a morte vai te mostrar isso também. Toda essa sensação de que você possui algo de uma maneira última é uma ilusão na nossa mente.
A gente não possui nada, a gente não possui nem o nosso corpo de uma maneira útil. Quando a gente não consegue mais manter ele funcionando fisiologicamente, ele desmorona. Então, esse conceito de isso é meu, isso tem que ser feito dessa forma, isso é uma posse minha, é algo que tem uma capacidade muito grande de aprisionar a mente da pessoa. E mais uma vez, o que o Ashtavakra diz para o Janaka é: observa isso de uma maneira embasbacada. Fala assim, nossa, eu realmente acho que essa pessoa é a minha namorada, eu realmente acho que esse lugar é a minha casa, eu realmente acho que esse é o meu carro, o meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo. Mas veja isso numa perspectiva um pouco mais ampla. Será que daqui a 100 anos isso vai continuar assim? Será que você se possui dessa forma tanto? No momento em que você se maravilha sobre, se deslumbra sobre a sua não posse sobre esse corpo, tudo fica um pouco mais relativo de você acreditar que aquilo realmente é seu de uma maneira mais útil. Os desejos e todas as formas de anseio muito profundo e muito forte fazem com que a nossa mente fique muito apegada ao mundo material. Ah, eu vou precisar disso para ser feliz. Ah, eu só vou ter segurança quando eu conquistar aquilo. Ah, eu só vou poder ser eu mesmo quando isso acontecer. Todos esses desejos são formas da mente te tirar do momento presente e te jogar para um futuro. E fazer, quando você tiver A, então você vai estar diferente do que você é agora. E aí quando você chega em A, como a gente viu na outra sessão, a mente, por definição, para ela continuar a existir, ela precisa fugir do presente. E no momento em que você alcança um desejo, ela, por definição, cria um outro. Ah, mas agora eu preciso isso. Enquanto a mente ainda não está plena, ela está criando outros desejos. E quando a mente está plena, ela não é mais mente. Então, a mente, por definição, ela sempre existe na incompletude. E ela faz um esforço para continuar existindo na incompletude, porque no momento em que há o completo, a mente não há mais. A mente é movida a partir da negação da perfeição do presente. Se você está perfeito e você está presente, você não pensa. Você apenas é. E esse apenas sentimento de ser é o que a gente chama aqui de Atma, Self, Deus, Divino, ou qualquer coisa. É a sensação de plenitude, a sensação de perfeição. E nesse momento você não está pensando. No momento que você pensa de novo, aquilo dali já desaparece. Certo? Do lado dos desejos, tem a antítese dele, que é o medo. O medo, principalmente, de que você não vai voltar a estar unido com o todo. O medo de você nunca mais entrar em contato com essa sensação de que você é divino. Isso vem através do medo da morte, medo de perda disso, daquilo outro. Mas é sempre uma perda da capacidade de estar pleno. Uma perda da capacidade de estar sereno e ao mesmo tempo caloroso. Mas caloroso nesse sentido de confortável, certo? Então, sexualidade, o sentimento de possessividade, os desejos e as aversões, os medos, são formas que a mente tem muito poderosa de te tirar do momento presente. E o Ashtavakra diz para o Janaka, qualquer uma dessas pode ser dissolvido pelo detergente do embasbacamento. Você se sente preso, observa aquela sensação, aquela emoção, sensação e fala, uau, será que isso vai ficar daqui a 10 milhões de anos? O que é que está tão identificado nesse momento que parece que eu não consigo abrir mão? Apenas tem a possibilidade de aumentar o espaço na tua existência através dessa postura de nossa, caraca, estou aqui num estado miserável na minha mente por conta de uma identificação com isso, uau, e sem querer resolver, apenas com um uau, e ver o que acontece, ok? Esse é o nosso brincadeira da semana. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar
no Rio de Janeiro. Namastê!